Vivemos em uma época em que, paradoxalmente, nunca foi tão fácil ser considerado homem. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil realmente se tornar um. Para muitos, basta chegar à maioridade, tirar uma carteira de motorista, arrumar um emprego qualquer, pagar algumas contas e pronto. A sociedade te concede o título de adulto. Mas será que é assim tão simples? Será que basta existir, cumprir protocolos burocráticos e acumular responsabilidades superficiais para carregar consigo a verdadeira essência da masculinidade? A resposta, como qualquer homem que já enfrentou os desafios da vida real, sabe, é um retumbante. Não, a masculinidade não é apenas uma questão biológica ou uma etiqueta social, mas um chamado interior, uma aprovação constante, uma construção árdua que exige provas externas e internas. Em toda cultura, em todo tempo histórico, a valoração de um homem nunca esteve centrada apenas no que ele é, mas principalmente no que ele é capaz de fazer, no que ele sustenta com seu caráter, com sua coragem e com sua capacidade de resistir. O problema é que no mundo moderno, os jovens homens recebem mensagens completamente confusas. Por um lado, dizem a eles que devem ser provedores, que devem sair de casa, trabalhar duro, assumir responsabilidades materiais e erguer estruturas de estabilidade para sua família. Por outro lado, são pressionados a estar sempre presentes emocionalmente, a serem parceiros sensíveis, atentos, vulneráveis e ao mesmo tempo protetores incansáveis. Mandam que ele seja feroz, implacável, um monstro que impõe respeito. Mas também que seja doce, empático, controlado e compreensivo. É um paradoxo que gera frustração. Como pode alguém ser um guerreiro sem perder sua ternura? Ou ser sensível sem se tornar fraco? A verdade é que esse dilema não é recente. Grandes pensadores já afirmaram. Um homem que não carrega dentro de si uma centelha de perigo, que não tem a capacidade de se tornar perigoso, nunca poderá ser considerado um homem completo. A bondade verdadeira só existe quando há poder sob controle. Sem força, sem a capacidade de causar impacto, a suposta bondade não passa de fraqueza disfarçada. Historicamente, as mulheres tiveram papéis mais claros, mais definidos. Filhas, esposas, mães, cuidadoras. Mesmo quando falhavam em um projeto pessoal ou se sentiam perdidas, havia sempre esses arquétipos de acolhimento para retornar. Já os homens, não. A vida de um homem sempre foi uma encruzilhadao abertao. Poeta ou filósofo, artista, guerreiro, comerciante, explorador. Sem um caminho definido, o homem precisa escolher seu destino e sustentá-lo até as últimas consequências. Se falhar, não há uma rede pronta para ampará-lo, não há arquétipo automático que o recebe. E é justamente esse vazio que molda o caráter. A ausência de garantias, o risco constante, a necessidade de erguer-se do nada e provar a si mesmo e ao mundo que sua vida tem valor. É por isso que tantos jovens se veem perdidos, carregam sonhos, mas não têm direção. Sentem dentro de si um chamado maior, mas continuam enredados em hábitos nocivos, em distrações, em ciclos de procrastinação. Querem ser tratados como homens, mas aceitam que todos os tratem como meninos. Falam em mudança, mas os meses e os anos passam e continuam repetindo os mesmos padrões que destroem sua energia vital. O resultado é uma mistura venenosa de culpa, vergonha e raiva contra si mesmos. E essa é a tragédia silenciosa. Viver aquém do potencial, sabendo que nasceram para muito mais. O primeiro grande passo nessa jornada é compreender o valor inegociável do respeito próprio. Não adianta exigir que os outros te tratem com consideração, se você mesmo não é capaz de se tratar dessa forma. A vida responde ao exemplo que você dá. Se você aceita ser maltratado, se tolera relações sem amor, se aceita empregos que esmagam sua alma sem oferecer crescimento, se baixa a cabeça diante do que sabe ser injusto, está treinando o mundo a te tratar como um ser descartável. O respeito próprio é como o sistema imunológico da consciência. Sem ele, qualquer vírus externo de desrespeito, abuso ou manipulação se instala e domina sua vida. E a falta desse respeito interno gera consequências diretas.
baixa autoestima, vícios, escolhas profissionais medíocres, relacionamentos destrutivos. Respeitar a si mesmo não significa arrogância, mas sim assumir a responsabilidade de se proteger, de se erguer, de não aceitar esmolas emocionais ou migalhas de reconhecimento. Isso começa com o autoconhecimento brutal, encarar suas sombras, admitir suas falhas, olhar no espelho e reconhecer os traços de covardia, de mentira, de autossabotagem que você carrega, porque enquanto você foge do seu próprio abismo, esse abismo cresce dentro de você, consumindo sua energia, seu foco e sua vitalidade. Mas quando você decide enfrentar suas inseguranças mais sombrias, seja o medo de falhar, a vergonha da pobreza, o peso de fantasias inconfessáveis ou a dependência de aprovação alheia, menos algo poderoso acontece. O poder da verdade se liberta. Ninguém mais poderá usar suas fraquezas contra você, porque você já as expôs à luz, já as enfrentou de frente. E esse é o primeiro degrau da transição de menino para homem. Olhar para dentro, aceitar quem você realmente é, respeitar-se, apesar das falhas, e escolher todos os dias a disciplina de ser melhor. Não é um processo confortável, mas é justamente a ausência de conforto que forja o aço da masculinidade. Se o respeito próprio é a fundação, o controle dos impulsos é a fortaleza. O homem que não domina seus instintos se torna escravo deles. É fácil se deixar levar pelo prazer imediato. A comida fácil, a pornografia que sequestra a mente, o consumo vazio, as distrações infinitas que o celular oferece. Cada clique, cada deslize, cada impulso seguido, sem resistência, é um tijolo a menos na muralha de seu caráter. A vida moderna é uma fábrica de dopamina barata, que transforma homens em zumbis sempre em busca de pequenas doses de prazer, mas incapazes de sustentar grandes conquistas. E aqui reside um paradoxo biológico. O cérebro do jovem é naturalmente desequilibrado. O sistema límbico, responsável pelos impulsos, amadurece antes, enquanto o córtex pré-frontal, que regula e controla, só atinge plena maturidade muito mais tarde. Isso fazia sentido em tempos antigos, quando os jovens precisavam explorar territórios, caçar, arriscar, enfrentar perigos desconhecidos para garantir a sobrevivência da tribo. O risco era útil, mas hoje, esse mesmo ímpeto se perde em prazeres fúteis, em vícios digitais, em compulsões que corroem a energia e minam qualquer possibilidade de futuro. Controlar os impulsos, portanto, não é apenas um conselho moralista, é um requisito de sobrevivência no mundo contemporâneo. Quem não domina sua mente, seus hábitos e seus desejos, será inevitavelmente dominado pelo sistema que vende prazeres em troca de submissão. Cada vício aceito é uma corrente a mais na sua alma. A masculinidade exige o oposto: transformar-se em senhor de si mesmo, capaz de resistir ao prazer imediato para colher frutos maiores no longo prazo. E isso se conecta a uma prática fundamental: buscar deliberadamente o desconforto. Todos os dias, faça algo difícil. Pode ser o treino árduo, o banho gelado, o jejum voluntário, a exposição pública a uma situação que gera medo. Esses pequenos atos de desafio funcionam como vacinas contra a fragilidade. Eles treinam seu corpo e sua mente a suportar pressão, a não entrar em pânico diante do estresse, a perceber que a dor é passageira e a vitória é duradoura. Cada desconforto escolhido é um músculo da alma que se fortalece. Na verdade, a vida de um homem é um campo de testes constante. O mundo é como uma loja em que o preço da liberdade, do poder e da realização é pago com a renúncia aos prazeres fáceis. Quanto mais você abre mão da gratificação imediata, mais caro você compra sua independência, sua força e sua clareza espiritual. Isso não significa destruir sua juventude em nome da rigidez, mas sim compreender que o prazer só tem valor quando vem depois do esforço, como coroação da disciplina. Outro ponto essencial é estudar a natureza humana. Não apenas os livros da escola, mas as motivações, os desejos, as inseguranças que movem as pessoas. O homem que não entende psicologia básica, que não percebe sinais, que não reconhece manipulações, está condenado a ser explorado. No passado, essa sensibilidade era questão de vida ou morte.
Nossos ancestrais precisavam notar um olhar estranho, um gesto suspeito, um movimento nas árvores que denunciava perigo. Hoje, o perigo mudou de forma, mas não de essência. Políticos manipuladores, colegas emberroços, relações tóxicas, traições sentimentais, enganações sociais. Quem não sabe ler as intenções por trás das ações está sempre vulnerável. Estudar psicologia não é apenas um exercício acadêmico, é uma prática espiritual. É abrir o terceiro olho, a capacidade de perceber o invisível, de enxergar além do óbvio, de sentir quando algo está errado mesmo que ninguém mais perceba. Isso não é misticismo, é sobrevivência. Entender a mente humana é entender o campo de batalha invisível onde se travam as guerras modernas. Me diga nos comentários, com sinceridade, qual foi a maior vez em que você deixou seus impulsos te dominarem e se arrependeu depois? Foi gastar dinheiro sem pensar? Foi uma relação tóxica que você aceitou por carência? Foi um hábito sujo que você sabia que precisava abandonar, mas não abandonou? Compartilha, porque essa troca fortalece a todos nós. E aproveita para se inscrever no canal agora mesmo, porque essa comunidade é um espaço onde estamos resgatando juntos a arte de ser homem, de construir caráter e de caminhar contra a maré. Se você já percebeu que precisa evoluir, este é o seu lugar. Chegamos, enfim, ao ponto central da vida de qualquer homem, o propósito. Sem ele, tudo se desfaz. O respeito próprio pode ser cultivado, os impulsos podem ser controlados, o desconforto pode ser abraçado e a psicologia pode ser estudada. Mas se não houver uma missão clara, tudo isso se transforma em disciplina vazia. O homem sem propósito é como um arqueiro que treina incansavelmente, mas nunca atira sua flecha. E o propósito não é uma abstração, ele é o eixo em torno do qual a masculinidade se organiza. É o que separa os que vivem arrastados pelas circunstâncias daqueles que criam circunstâncias. A natureza nos fez diferentes para que cada um tivesse uma missão singular. Homens, em especial, foram moldados para carregar essa centelha de direção. Basta observar. Enquanto muitas mulheres conseguem encontrar sentido em arquétipos familiares, os homens só encontram paz quando têm uma causa maior pela qual lutar. O olhar masculino é o olhar do caçador, sempre fixo em um ponto distante, sempre insatisfeito com o presente, sempre buscando a próxima conquista. Isso não é defeito, é natureza. Somos programados para proteger, prover, explorar, expandir, mas no mundo moderno, essa energia foi anestesiada. Substituíram a guerra pela tela, a aventura pelo consumo, o chamado pela distração. O resultado, uma geração de homens que perdeu a bússola, que esqueceu que sua missão não é apenas existir, mas transformar. É urgente resgatar o propósito, descobrir quem você é, o que você deseja do mundo e o que você tem a oferecer a ele. Essa tríade define a grandeza de um homem. Não se trata de viver apenas para si, mas de colocar sua vida a serviço de algo maior, seja a defesa de sua família, a construção de uma obra, a criação de um legado. É isso que impede que a masculinidade se torne uma caricatura. E mais, o propósito liberta do vazio. O homem sem propósito se torna refém de vícios, de distrações, de relações tóxicas, porque precisa preencher a lacuna existencial que carrega. Já o homem com propósito sabe para onde está indo, sabe o que deve sacrificar e o que deve valorizar. Ele tem clareza e, por isso, carrega poder. Por isso, o chamado que deixo aqui é simples. Encontre sua missão. Defina seus princípios. Escolha sua luta. Pare de buscar atalhos, de esperar validação, de pedir permissão. A masculinidade verdadeira é conquistada, não herdada. E conquistar exige coragem, disciplina e entrega. Agora eu quero ouvir você. Conte aqui nos comentários qual é o propósito que você sente dentro de si, mesmo que ainda esteja nebuloso. Qual é o chamado que você sabe que precisa atender, mas vem adiando? Compartilhe com a comunidade, porque sua resposta pode inspirar outros irmãos que também estão nessa busca.
Se esse vídeo mexeu com você, se trouxe reflexões profundas, se te cutucou em algum ponto sensível, inscreva-se no canal. Mas não como um clique mecânico. Inscreva-se como quem decide fazer parte de uma irmandade. Esse espaço é um campo de treinamento espiritual e intelectual para homens que não querem ser apenas espectadores, mas protagonistas. E eu quero que você não apenas assista, mas construa isso junto. Então, meu irmão, nunca esqueça: ser homem não é um título automático. É uma escolha diária. É acordar e decidir, todos os dias, que você não vai se contentar em ser menos do que pode ser. É viver em guerra contra a mediocridade, em aliança com a verdade e em devoção ao propósito. Se você fizer isso, não importa de onde veio, não importa quantas vezes caiu, você terá se tornado aquilo que sempre deveria ser: um homem de verdade.